Oi pessoal, essa é a aula número 21 do curso de Banco de Dados 1, onde a gente vai continuar falando sobre modelagem conceitual, dessa vez usando o modelo Entidade de Relacionamento Estendido, ou modelo R estendido. Bom, o que é o modelo Entidade de Relacionamento Estendido, ou MERE, M-E-R-E? A partir da década de 80, né, novas características foram incorporadas ao modelo R original, principalmente para tornar a modelagem semântica de dados mais clara e mais poderosa de fato. Né? Esse modelo de entidade de relacionamento é o modelo de entidade de relacionamento tradicional que a gente viu na aula passada, na aula 20, mais conceitos de orientação a objeto. Esses conceitos como classe, superclasse, herança, especialização, generalização, etc., foram incorporados ao modelo de entidade de relacionamento, estendendo então esse modelo para capturar algumas situações onde seria necessário, por algumas explicações, onde isso seria necessário. A principal característica é a inserção do conceito de subclasses, subclasses e heranças. Por exemplo, o tipo de entidade empregado pode ser dividido em subgrupos como secretário, engenheiro, gerente, técnico e em empregado salariado, empregadorista, etc. Toda entidade que é membro de um desses subgrupos também é um empregado, né? Também pertence ao conjunto de entidades empregado. Então, nesse caso, as subclasses são subgrupos de um tipo de entidade, por exemplo, secretário e engenheiro, e a superclasse é um tipo de entidade que contém as subclasses. Por exemplo, a superclasse, nesse caso, é empregado. O relacionamento entre uma classe e suas subclasses é chamado de relacionamento superclasse-subclasse ou classe-subclasse. Né? Usa-se indistintamente superclasse e classe para significar a mesma coisa. Então, por exemplo, empregado secretário, empregado engenheiro, empregado assalariado, e uma entidade secretária Andréa Lima também é o empregado Andréa Lima em um papel específico diferente. Tá certo? Um membro de uma subclasse é obrigatoriamente um membro da superclasse e pode pertencer a várias subclasses. Por exemplo, o engenheiro pode pertencer à subclasse engenheiro e à subclasse assalariado. Uma entidade como membro de uma subclasse herda todos os valores de atributo e de relacionamento de sua superclasse. É o seu conceito de herança. O processo pelo qual as subclasses e quantidades e superclasses são criadas é importante. E nesse caso a gente está usando o processo de especialização, né? No caso, no exemplo que eu acabei de dar. É o processo de definição de um conjunto de subclasses de um tipo de entidade, que é a superclasse. Então, o conjunto de subclasses secretário, engenheiro e técnico são especializações da superclasse empregado. Então está aqui a representação gráfica no diagrama ER. Né? Então a gente vai ver uma linha ligando as subclasses, uma aresta ligando as subclasses à sua superclasse. Então, por exemplo, aqui, ó, as subclasses secretário, técnico, engenheiro são construídas, são subclasses que especializam, uma especialização, a superclasse funcionário. Né? Uma outra possível especialização para a superclasse funcionário é a de gerente. Tá certo? E uma outra especialização possível é entre funcionário arista e funcionário mensal. Tá certo? Por enquanto esqueçam esse Dzinho aqui, essas linhas duplas, depois eu vou explicar o que significa nesse caso. Então aqui eu tenho 3 especializações diferentes da mesma superclasse funcionário. Vocês vão ver que tem esse sinal aqui, parece com um sinal de união, e ele indica que a superclasse está sempre do lado aberto do símbolo, né? E a subclasse está sempre do lado fechado, né? Isso porque eventualmente a gente pode desenhar a subclasse para baixo, não tem nenhum problema nesse caso, desde que a gente identifique que ela é a superclasse. Então, para que isso fique claro, usa-se esse símbolo, né? Esse símbolo de união com a parte aberta, com a boca para o lado da superclasse e a parte fechada para o lado da subclasse. Então a gente está adicionando ao nosso diagrama entidade de relacionamento uma anotação extra, uma anotação específica para indicar subclasses e superclasses. Né? Então, nesse caso aqui, secretário, técnico e engenheiro são subclasses de funcionário, e gerente também é uma subclasse de funcionário, funcionário mensalista, funcionário arista também são
subclasses de funcionário. Então, notem aqui o seguinte, pessoal. Primeiro, todo técnico, né, é também um funcionário. Todo secretário é um funcionário, todo engenheiro é um funcionário. Todo gerente é funcionário, todo funcionário mensalista é um funcionário, todo funcionariista é um funcionário. Ou seja, todas as entidades desses tipos aqui embaixo, eles possuem valores para os atributos de funcionário. Nome, CPF, data de nascimento e endereço. E qualquer relacionamento do qual o funcionário participe, essas entidades também participarão, tá certo? Mas existem atributos específicos da subclasse. Então, por exemplo, secretária, além de todos os atributos de funcionário, tem o atributo velocidade de digitação. Técnico, além de todos os atributos de funcionário, tem grau técnico. Engenheiro e assim por diante. Gerente, além dos relacionamentos em que o funcionário participa, nesse caso aqui não aparece nenhum, mas poderia participar, também participa do relacionamento gerencia com o projeto, tá certo? Uma outra coisa, não há nenhum problema que uma mesma entidade seja engenheiro e gerente, ou gerente e funcionário mensal, ou engenheiro, gerente e funcionário mensalista, tá certo? Ou seja, todas essas especializações, elas dividem, elas criam subclasses na superclasse funcionário com semânticas diferentes e independentes entre si, certo? Ou seja, são 3 maneiras diferentes de especializar funcionário nesse caso, tudo bem? Então, temos aqui então a anotação diagramática para identificar aqui subclasses, superclasses, nesse caso pelo processo de especialização, onde você pega uma classe, uma superclasse e divide ela em classes menores. Esse relacionamento está claro aqui, então, por exemplo, F1 é secretário e funcionário, F2, né, é funcionário e engenheiro, F7, F3, F4 e F5 também são secretários, além de funcionários. F8 também, F3 também é técnico, né? Não está acontecendo aqui, mas eu poderia ter, por exemplo, nesse caso aqui não poderia ter uma secretária que é engenheiro ou técnico, depois vamos especificar isso aqui, mas para mostrar o relacionamento do tipo classe superclasse que a gente está tendo aqui, tá certo? Bom, lembrando, o que são atributos específicos? São atributos que se aplicam somente à entidade de uma determinada superclasse, então são chamados de atributos específicos. Então, a velocidade de digitação, por exemplo, não se aplica a todos os funcionários, mas só aos funcionários que são da classe secretário. Mesma coisa para grau técnico com relação a técnico e tipo de engenheiro com relação a engenheiro. Então, tem exemplos de atributos específicos, né? Grau técnico também é atributo específico, não está especificado aqui, mas é também um atributo específico. Da mesma maneira, eu posso ter relacionamentos específicos. O relacionamento gerencia, ele só se aplica a funcionários que também são gerentes. Mesma coisa que o pertence a só se aplica a funcionários que também são funcionários horistas. Nesse caso, eu tenho relacionamentos chamados específicos da subclasse. Bom, no caso que a gente viu até agora, a hierarquia de classes foi criada usando o processo de especialização, onde você pega uma classe e divide entre elas. Uma outra maneira, uma outra abordagem, né, para criar classe subclasse é o processo de generalização, onde você define um tipo de entidade a partir de tipos de entidades já existentes, né? Então, na especialização, eu tenho um tipo de entidade e eu divido em novos tipos de entidades. Aqui eu tenho os tipos de entidades que já existem e eu generalizo num tipo de entidade, numa superclasse. Supre-se as diferenças entre diversos tipos de entidades. Supre-se as diferenças entre diversos tipos de entidades, identificando suas características em comum numa única classe. O processo é inverso de especialização, mas também resulta em uma hierarquia. A especialização é um processo top-down, onde você parte de cima para baixo, e a especialização é um processo bottom-up, onde você pega de baixo para cima. Vamos ver exemplos aqui, então, da construção de hierarquias usando generalização. Então, por exemplo, eu tenho aqui os tipos de entidades carro e caminhão, né? Carro tem os atributos código do veículo, velocidade máxima, número de passageiros, preço e placa. Caminhão tem um outro tipo de entidade, tem preço, placa, ID, veículo, capacidade e peso. Vejam que os atributos preço são comuns aos dois tipos de entidade, assim como o atributo placa.
O atributo código ID e ID veículo, apesar de ter um nome diferente, também tem a mesma semântica, no fundo são o mesmo tipo de atributo. Ao passo que velocidade máxima se aplica somente a carro e número de passageiros também se aplica a carro, assim como caminhão se aplica somente a número de eixos e capacidade de peso ao caminhão. Então eu posso criar uma superclasse veículo que generaliza carro e caminhão. Os atributos comuns ficam na superclasse, código veículo, preço e placa, né? Placa que gera comum aos dois, preço que gera comum aos dois, e código do veículo que eu usei para substituir a de veículo aqui, mas que representa, desculpem, a mesma semântica, tá certo? Enquanto que os atributos específicos são velocidade máxima de carro, número de passageiros de carro e número de eixos e capacidade de peso. Vejam que o resultado do processo de generalização é o mesmo da especialização, é uma hierarquia de classes, né? Uma hierarquia de tipo de entidade. Mas nesse caso, o processo de construção foi de baixo para cima, ou seja, eu já tinha esse tipo de entidade e generalizei para um tipo de entidade veículo. Então o processo de construção foi diferente, foi uma generalização, mas o resultado é o mesmo que a especialização, onde você pega uma superclasse e divide em subclasses. Vejam que eu posso ter, a gente já mostrou esse exemplo, diversas hierarquias sobre o mesmo tipo de entidade, funcionário. Então eu defino nesse caso aqui 3 hierarquias, 1, 2, 3. Né? Nesse caso foi uma de especialização, mas poderia ter alguma de generalização, tá certo? Bom, a gente também vai ter aqui, parecido com relacionamentos, condições de participação ou restrições de participação nos relacionamentos. Né? Eu posso determinar exatamente as entidades que se tornarão membros de cada subclasse, estabelecendo alguma condição no valor de algum atributo da superclasse. Essas subclasses são chamadas de subclasses definidas por predicado ou condição. Veja aqui um exemplo. Antes do exemplo, vamos ver mais um conceito aqui. Se todas as subclasses de uma hierarquia possuem a condição de membro do mesmo atributo da superclasse, a própria hierarquia é chamada de definida por atributo, e o atributo é chamado de atributo definidor da hierarquia. Quando a gente não tem uma condição para determinar o membro da subclasse, dizemos que a subclasse é definida pelo usuário. Vamos ver exemplos aqui, que eu acho que sempre fica mais concreto se a gente mostrar exemplos. Então vamos lá. Supõe que eu tenho aqui um atributo chamado tipo emprego em funcionário. Né? O valor de tipo emprego vai determinar se o valor dele for secretária, né, que o funcionário pertence à subclasse secretária. A entidade pertence à subclasse secretária. Se for técnico, a subclasse técnico. Se o valor de tipo emprego for engenheiro, pertence a engenheiro. Então, nesse caso, essa hierarquia ela é definida pelo atributo tipo emprego da superclasse. Tá certo? Então, ela determina o que vai acontecer. Nem sempre isso existe. Vamos ver aqui um outro exemplo. Eu tenho aqui funcionário que tem matrícula que pode ser dividido entre ativo e aposentado. Tá certo? Eu posso ter um atributo, eu não tenho um atributo aqui que define qual que é a hierarquia, né? Eu posso criar esse atributo que é a situação, né? Então situação for 1 é ativo e 2 é aposentado. Vejam que esse atributo situação ele só existe mesmo, a única função dele aqui é dividir a superclasse em 2 subclasses, a entidade de uma subclasse nas outras, tá certo? Ele foi criado para isso, né? Muita gente chama isso de flag, é a mesma coisa. Nesse caso aqui, o que determina a participação é a existência de um atributo. Nas subclasses, por exemplo, se a função é não nulo, ele é ativo. Se a data de aposentadoria é não nulo, eu posso dizer que ele é aposentado. Então, nesse caso, é resolvido com um atributo da subclasse e não da superclasse. Certo? Então, tem várias maneiras de a gente controlar a participação. Isso vai de cada modelagem. Bom, agora vamos falar sobre um tipo de restrição na participação, que são as restrições de disjunção. A restrição de disjunção, ela especifica que as subclasses da especialização devem ser disjuntas, ou seja, uma entidade só pode ser membro de, no máximo, uma subclasse. Se as subclasses não forem restritas no sentido de serem desvinculadas, seus conjuntos de entidade podem se sobrepor. Vamos ver exemplos aqui. Disjunção. Aquele D que a gente viu em várias hierarquias significa que as subclasses são disjuntas, e o Ozinho significa que elas não são disjuntas. Exemplos, né? Ainda vamos ver... desculpa. Restrição de disjunção, vamos ver restrição de participação. Ela aqui também pode ser total se toda entidade na superclasse deve ser membro de alguma subclasse, e pode ser parcial, que permite que uma entidade não pertença a nenhuma das subclasses. Tem um erro aqui, deixa eu corrigir rapidinho, que são nesses 2 símbolos aqui. Desculpem, eu vou corrigir rapidamente. Pronto.
Estavam trocados os símbolos aqui. Se a hierarquia total, eu preciso ter aqui uma linha dupla, né, acima na ligação com a superclasse, e se ela for parcial, eu não tenho a linha dupla na superclasse. Vamos ver exemplos aqui para ficar mais claro. Então, por exemplo, aqui, ó. Suponha que no meu banco de dados, que eu estou modelando na minha aplicação, eu tenho três superclasses, tenho três classes. Pessoa, que é a superclasse, aluno e professor, que são subclasses, né? Se no meu sistema, na minha aplicação, eu não permito que uma pessoa seja ao mesmo tempo aluno e professor, tá certo? Aluno e professor, então eu uso o D para indicar que isso acontece, tá certo? Então eu estou dizendo aqui que as subclasses aluno e professor são disjuntos, ou seja, se eu fizer a interseção do conjunto de alunos e conjunto de professores, essa interseção será vazia, certo? Isso então é restrição de disjunção. Quanto à restrição de participação, se eu não permitir que uma pessoa seja outra coisa, além de aluno ou professor, eu uso essa linha dupla para dizer que toda pessoa tem que ser ou aluno ou professor, tá certo? Então isso significa que se eu fizer a união de aluno e professor, dá exatamente pessoa. Então esse diagrama aqui mostra que uma pessoa ou é aluno ou professor e não pode ser nada além disso. E que não existem alunos que são também professores, porque as classes aluno e professor são disjuntas. Nesse caso, a gente diz que a hierarquia é total, porque todas as entidades da superclasse têm que participar de alguma subclasse, e disjunta, porque as subclasses elas são disjuntas, tá certo? Então essa aqui é uma hierarquia total e disjunta, que é a tipo de hierarquia mais restrita que tem. Se a gente relaxar, né, a obrigatoriedade de participação, a participação total, a gente agora vai poder ter pessoas que não são nem professores nem alunos. Então, para indicar isso, né, que existem no meu banco de dados existem entidades do tipo pessoa que não precisam ser nem alunos nem professores, ou seja, eu posso ter um terceiro tipo ou quarto tipo que não está modelado aqui, eu não uso a linha dupla aqui, tá certo? Então agora eu posso ter uma entidade que está nessa parte aqui do conjunto que não é nem aluno nem professor. Mas aluno e professor continuam sendo classes disjuntas, tá certo? Então nesse caso a união de aluno e professor não dá pessoa, mas a interseção entre aluno e professor continua sendo vazia. Então nesse caso a minha hierarquia é parcial e é disjunta. Lembre-se que no outro exemplo eu tinha uma hierarquia total onde a participação era total e disjunta. Aqui eu tenho uma hierarquia parcial, né? Nem toda pessoa precisa ser aluno ou professor, e disjunta, tá certo? Bom, eu também posso ter uma hierarquia total e não disjunta, né? Agora, eu permito que uma pessoa seja ao mesmo tempo aluno e professor. Então, por exemplo, aluno desse lado, professor do outro, alguém que esteja aqui na interseção dos dois conjuntos será um aluno. Veja que eu não permitia isso nas modelagens anteriores, né? Não permitia isso. Agora eu estou permitindo que uma pessoa seja aluno e professor. Mas eu não permito que uma pessoa seja outra coisa que não aluno ou professor. Pode ser aluno, pode ser professor, pode ser os dois, mas não pode ser nada além disso, né? Então eu tenho uma hierarquia total, toda pessoa tem que ser aluno ou professor, e não disjunta, porque uma pessoa pode ser aluno ou professor. A quarta opção, vocês já devem saber, é a hierarquia parcial e não disjunta. Agora uma pessoa também pode ser qualquer outra coisa que não seja aluno ou professor, pode ser aluno, pode ser professor, pode ser os dois e pode ser nada disso. Então, se eu fizer a união de aluno e professor, não dá pessoa, né? E se eu fizer aluno interseção professor, também não dá vazio, certo? Então, nesse caso, eu tenho uma hierarquia parcial e não disjunta. Então, vamos só recapitular aqui os quatro casos: hierarquias totais e disjuntas, hierarquias parciais e disjuntas, hierarquias totais e não disjuntas, e hierarquias parciais e não disjuntas, certo? Então, pode ser parcial, total, disjunta ou não disjunta. Vê mais alguns exemplinhos aqui, ó. Um outro exemplo de hierarquia parcial e disjunta. Um funcionário pode ser secretário, técnico, engenheiro ou pode ser qualquer outra coisa, né? Pode ser qualquer outra coisa. Mas se for engenheiro, não será secretário. Se for técnico, não será secretário. Se for secretário, não será nem técnico nem engenheiro. Se for técnico, não será nem secretário nem engenheiro. Se for engenheiro, não será técnico nem secretário. Então, elas são três subclasses disjuntas, tá certo? Então, nesse caso, eu tenho uma hierarquia parcial, porque eu não tenho obrigatoriedade de participação, e disjunta. E por isso eu tenho o Dzinho aqui para mostrar a disjunção. Outro exemplo aqui de uma hierarquia total e não disjunta. Peça, né? Tem o superclasse peça, as subclasses peça fabricada e peça comprada, né? Toda peça tem que ser fabricada ou comprada, por isso é total, né? E
a peça pode ser fabricada ou comprada. A mesma peça pode ser fabricada ou comprada. Então existe uma interseção entre os conjuntos peça fabricada e peça comprada, mas não existe nada fora desses subconjuntos que não seja uma peça, né? Então peça está circunscrita aos dois conjuntos. Então a união de peça fabricada e peça comprada da peça. Essa é uma hierarquia total, portanto, e não disjunta, né? Total porque eu tenho os dois tracinhos aqui, né? Tenho o meu traço duplo aqui, e a peça aqui é não disjunta, tá certo? Não disjunta. Porque eu tenho o O aqui postando, em vez de D eu tenho o O, ok? Bom, até agora a gente viu hierarquias que eu só tinha um nível de classe e subclasse, mas é claro que eu posso ter uma subclasse com outras subclasses, formando então uma hierarquia longa de classes e subclasses. E eu também posso ter grades. Numa hierarquia comum, toda subclasse participa como uma subclasse em somente um relacionamento classe-subclasse. Mas em uma grade, uma subclasse pode ser uma subclasse em mais de um relacionamento classe-subclasse. Vamos ver exemplos aqui. Olha só. Nesse caso, eu criei uma subclasse que é gerente engenheiro, que é uma subclasse de 3 superclasses: engenheiro, gerente e funcionário mensalista. Então, o gerente engenheiro, ele é um engenheiro que é gerente e é funcionário mensalista, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma classe, uma subclasse, que tem 3 superclasses: engenheiro, gerente, e funcionário mensalista, tá certo? Nesse caso, então, eu tenho o que a gente chama de grade, né? Onde eu permito que eu tenha uma subclasse com mais superclasses. Numa hierarquia normal, cada subclasse tem somente uma superclasse. E veja que também uma superclasse pode ter várias subclasses, tá certo? Numa grade, eu posso ter uma subclasse com mais de uma superclasse. Vejam que, no fim das contas, o gerente de engenheiro também é funcionário, tá certo? Porque ele é engenheiro, é gerente e é funcionário mensalista. E é claro que ele vai herdar todos os atributos. Aqui tem um exemplo mais completo, onde eu tenho aqui uma hierarquia longa, né? Eu tenho aqui pessoa com subclasses funcionário, ex-aluno e aluno, né? Funcionário tem as subclasses administrativo e docente. Aluno tem as subclasses aluno, pós-graduação e aluno graduação, né? E aluno colaborador tem ainda subclasses colaborador, pesquisa e colaborador ensino. Então vejam que eu tenho aqui uma hierarquia bastante longa de classes e subclasses, tá certo? Com a raiz em pessoa, né? Então a gente diz aqui que uma subclasse folha, ela é uma subclasse que não possui subclasses. Então essa aqui é uma folha, essa é uma folha, essa aqui não é uma folha, essa aqui não é uma folha, essa aqui é uma folha, essa não é uma folha, essa aqui claro que não é uma folha. A gente diz que quando uma subclasse tem mais de uma superclasse, nesse caso aluno colaborador é subclasse de funcionário e aluno, né? Ele herda todos os atributos e relacionamentos das suas subclasses. Então, aluno colaborador herda o atributo salário e herda o atributo departamento principal, além de todos os atributos que já herdaria mesmo de pessoa, tá certo? Então a gente chama isso de herança múltipla, né? Então, uma subclasse herda as propriedades não somente de sua superclasse imediata, mas também de todas as suas superclasses ancestrais. Então, nesse caso aqui, além de superclasses, eu tenho superclasses ancestrais. Então, colaborador ensino tem como superclasse aluno colaborador, mas tem também as subclasses ancestrais aluno e pessoa, tá certo? Então, vejam que pode ser a complexidade que pode ter. Aproveitando aqui para mostrar que eu tenho aqui ó, uma hierarquia total e não disjunta. Aqui eu tenho uma hierarquia parcial e disjunta, outra hierarquia parcial e disjunta, e aqui eu tenho uma total e disjunta, né? Aqui o aluno, todo aluno colaborador tem que ser um colaborador de pesquisa, um colaborador de ensino, mas não é os dois, não pode ser ao mesmo tempo colaborador de ensino e colaborador de pesquisa, porque essas duas publicações são disjuntas. Mas todo aluno colaborador tem que estar em um dos dois, tá certo? Assim como toda pessoa aqui tem que estar em funcionário, ex-aluno e aluno, mas a mesma pessoa pode ser ao mesmo tempo funcionário, ex-aluno e aluno, aluno, ex-aluno, enfim, qualquer combinação possível, certo? Então tem aqui uma hierarquia de classes que ilustra bastante vários exemplos interessantes aqui. Bom, um outro tipo de hierarquia que a gente não viu até agora são as categorias, ou as subclasses do tipo união, né?
Elas são formadas tendo como origem mais de uma superclasse, mas cada instância só pode vir de uma superclasse. Então, por exemplo, aqui, ó, proprietário, né? É uma subclasse, eu sei que é uma subclasse porque ela está aqui do ladinho fechado, né? Onde eu tenho 3 superclasses, pessoa, banco e empresa. O U significa que um proprietário ou é uma pessoa, ou é um banco, ou é uma empresa, e não pode ser os 3, tá certo? Um proprietário pode ser uma pessoa, pode ser um banco, pode ser uma empresa, mas não pode ser o 3. Ou seja, um proprietário só pode existir em uma das 3 superclasses. Tá certo? Eu tenho herança, a superclasse vai herdar os atributos, etc. A subclasse vai herdar os atributos, etc. Da mesma maneira aqui eu tenho veículo registrado, que é a superclasse. Né? Eu sei que aliás, a subclasse, né? Eu sei que é a subclasse porque ele está na parte fechada, mas ele é uma subclasse de carro e caminhão, mas ou é carro ou caminhão e não pode ser os dois. Então, o veículo registrado só é carro ou caminhão e não os dois. Então, nesse caso, dessas hierarquias, eu tenho um caso diferente, que são as uniões, tá certo? As uniões ou categorias, tá certo? As categorias podem ser totais ou parciais. Nesse exemplo aqui, por exemplo, a categoria property, né, que é a propriedade, ela é total, porque cada edifício, building ou terreno LO deve ser um membro de property, né? Então, com certeza, cada building, cada LO vai participar de property. Veja que uma modelagem alternativa para isso seria pegar property e dividir em 2 subclasses, building e law, usando aqui uma disjunção, né? Nesse caso aqui, o exemplo é parecido, a modelagem é equivalente. Nesse exemplo aqui eu tenho a categoria, a subclasse Account Holder de Company e Person, né, definida por predicados C1 e C2, são qualquer condição, que especificam as entidades Company e Person. Né? Então, nesse caso aqui, eu não posso ser companhia e pessoa os dois, qualquer um dos dois, mas essa condição é determinada pelos predicados C1 e C2. Certo? Bom, rapidamente, para complementar um pouquinho na aula passada, falar um pouco mais sobre relacionamentos com grau maior que 2 no entidade de relacionamento. Né? Vejam esse exemplo aqui da modelagem 1, onde a gente tem peça, fornecedor e projeto. Né? Então, cada peça é fornecida por um fornecedor específico para um projeto. Então, o par fornecedor-peça define o projeto. Né? Então, o relacionamento é ternário, mas vejam que esse tipo de relacionamento ele não garante, ou seja, essa outra modelagem onde eu uso 3 relacionamentos no lugar de um relacionamento só, ternário, ele não resolve o problema da semântica. Né? Um projeto, nesse caso, ele pode usar uma peça que não é fornecida para ele pelo fornecedor. Portanto, essa modelagem não é equivalente à modelagem 1. Mas será que eu consigo construir modelagens com relacionamentos binários equivalentes aos ternários? Eu conseguiria, nesse caso aqui, usando essa modelagem 3, que garante a semântica, onde eu crio uma entidade fornece, que é uma entidade fraca, né, que substitui o relacionamento ternário. Nesse caso, ele será uma entidade fraca dos 3 entidades fortes, fornecedor, peça e projeto. Ou seja, para identificar fornece, eu preciso de F nome do fornecedor, proj nome do projeto e num peça de peça. Né? Nesse caso, então, eu consigo sim, usando 3 relacionamentos de identificação para a entidade fraca, portanto, todos eles um N, eu consigo a mesma semântica daquele relacionamento ternário fornece, usando aqui uma entidade de 3 relacionamentos binários. Tá certo? Então, esse aqui é um recurso. Para quem não quiser usar relacionamento ternário, eu posso usar relacionamentos binários para gerar um relacionamento ternário. Bom, era isso na aula de hoje, onde a gente viu o modelo entidade de relacionamento estendido. Muito obrigado, até a próxima.